Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, hoje a gente continua nessa caminhada com Cristo através da sua palavra, dos evangelhos presentes na liturgia diária. De uma forma muito interessante, apesar do evangelho ser curto, do evangelho ser bem direto, Jesus hoje quer nos ensinar alguns detalhes. A liturgia, o evangelho fala que Jesus chamou conforme ele quis. Aqui já dá uma clareza muito importante para o nosso seguimento a Jesus Cristo. Porque perceba que o caminho com Cristo, ele é muito mais voltado para o próprio Cristo do que para nós mesmos. De forma que Jesus chama, da mesma forma que ele escolheu os 12 para cumprir determinada missão, e ele chama tantos outros e continua a chamar até hoje, a gente precisa perceber que daquela forma ele continua nos nossos dias. Ele continua, inclusive, a nos chamar. Mas cabe a nós ter a docilidade no coração e, de certa forma, até uma humildade de ouvir a voz de Deus, ter, a partir da docilidade, a partir de um dom do Espírito Santo, ter a clareza de qual motivo Jesus nos chama e a humildade de fazer conforme a vontade dele. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós, eu, você, tantos outros, nós na nossa condição de seres humanos e segundo a ordem daquilo que é colocado na nossa sociedade, nossa cultura, muitas vezes a gente quer lugares distintos. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos. E para sermos reconhecidos, em especial na nossa vida, na nossa cultura, no nosso modo de sociedade, nós precisamos de características que não sejam comuns a todos. A distinção, o reconhecimento, a fama, ela geralmente se dá através de algo que a pessoa oferece e que a grande maioria das pessoas não oferecem. Por isso ela
ela é reconhecida, por isso ela se torna uma pessoa distinta na multidão, porque ela entrega algo que poucos entregam. E nós, muitas vezes, até mesmo no segmento a Cristo, nós queremos isso. Nós queremos ser reconhecidos. E aí cabe o ponto da gente lembrar, e a palavra nos ensina hoje, que Jesus nos chama conforme Ele quer. Então, no nosso caminho com Cristo, a gente precisa mesmo compreender que caminhar com Jesus é sempre dar a Deus o que é de Deus. E isso implica em esvaziarmos de nós mesmos, eu já falei isso, e deixarmos Deus cuidar de cada um de nós. E deixar Deus viver em nós. E a consequência disso, para a gente, pouco importa. Porque nós já nos esvaziamos de nós mesmos. É a mesma coisa que quando Paulo fala, viver para mim é Cristo. Então, a gente entrega o nosso tudo para Deus. De forma que até mesmo o que nós recebamos, de bom ou de ruim, por conta do nome de Jesus, a gente entende, a gente sabe que é dele, que pertence a ele. Nós não precisamos nos ocupar com isso. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa caminhada em que nós suplicamos diariamente para estarmos próximos do Senhor e para sermos íntimos dele, que nós também possamos sempre pedir a ele para nos mostrar o nosso caminho, conforme ele quer, e assim a palavra de hoje diz, e que ele coloque no nosso peito um coração muito manso, muito humilde, para seguirmos ele conforme a sua palavra. E por fim, a gente vê aqui que os primeiros a serem chamados foram os 12 apóstolos. Dentro deles Pedro, que no seu chamamento já recebeu uma distinção. Ele é o que estava responsável por conduzir o povo depois da volta de Cristo ao Pai. E olha que interessante, como essa autoridade veio do próprio Cristo, e Pedro não pediu isso. Os outros discípulos, até mesmo por uma questão de obediência, seguem esta escolha de Deus. E isso vem desde quando Cristo caminhava conosco até os dias de hoje. A igreja nos ensina que é o próprio Espírito Santo que escolhe cada um daqueles que sentam na cadeira de Pedro, ou seja, cada um dos papas. E cabe a nós, fiéis, cabe a nós, povo de Deus, aceitar essa escolha divina e seguir na obediência. Seguir na caridade cristã, rezando pelo Papa, rezando pelos bispos, pelos padres, pelos irmãos e irmãs consagradas. Gente, nós precisamos rezar por cada um de nós para que Deus e para que o Espírito Santo esteja vivendo cada dia no seio dos cristãos, para que nós nos tornemos a cada dia cristãos mais santos, cristãos mais próximos de Deus. E rezar também para que Deus continue chamando os cristãos à vida consagrada e continue chamando os cristãos leigos. Porque a nossa caminhada, ao anunciar Jesus, nós precisamos de corações abertos, para que a gente espalhe o nome de Cristo e espalhe a novidade do reino para todos. E isso com o simples objetivo de sermos a realização do céu, até mesmo aqui na terra. Ou seja, sermos todos em Deus.
Que Jesus possa, a cada dia, nos dar esse coração resiliente, para que a gente permaneça fiel, mas esse coração dócil à sua palavra e humilde para aceitar os seus desígnios e para rezar por cada um daqueles que compõem o povo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E nós hoje te entregamos mesmo, te entregamos toda a igreja, na figura do Santo Padre Papa, até cada um de nós, leigos e leigas, para que nós, na nossa caminhada, a gente sempre cumpra tudo aquilo conforme o Senhor quis, o Senhor nos chamou, o Senhor deseja para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está sempre próximo e nos dê a graça de permanecer contigo e de sermos íntimos de Ti. Obrigado, Paizinho. Amém.